Lei orçamentária anual deve prever o quê? O repasse de verbas para o cofre da Seguridade Social. Ou seja, não basta apenas os tributos do artigo 195 encherem esse cofre, porque pode ser insuficiente. O que eu faço? Tiro do cu e mando para cá. Deve estar prevista na lei orçamentária, sob pena da lei orçamentária ser considerada o quê? Nula. Um repasse da União. Mas por que a União faz isso? Porque ela é boazinha? Não, pessoal. Eu digo que algo nos aguarda. Alguém, voo aposentado aqui. Quem aqui voa e vó é aposentado? Da onde sai o dinheiro do teu vô? Daqui ou do cu? Daqui ou do cu? Dali, né? O dinheiro do teu vô tá saindo daqui, certo? Aposentadoria do teu vô. Vovô. Quando tu passar no concurso, da onde vai sair tua remuneração? Daqui ou daqui? Vai sair do cu. Servidor público. Servidor público já teve problema de atraso de pagamento, meus amores? Sim ou não? Já. Na União tá bem normalizado, graças a Deus. Mas se tu pega os estados como referência, pelo menos o estado do Rio Grande do Sul, por muitos anos não pagava 13º em dia. Agora, pergunta que eu vou fazer, e atenção. Já atrasaram o pagamento do teu vô? A Previdência Social brasileira tem como marco inicial a criação da Lei Eloy Chaves e as CAPs, depois as IAPs, chegamos ao nosso sistema atual. De 1923 até hoje, 80 anos de Previdência Social, nunca ocorreu nenhum atraso de pagamento ao aposentado e pensionista. Nunca. Se o aposentado e o pensionista vão ao banco e o dinheiro não está no banco, das duas uma. Ou essa pessoa tem um forte problema de cadastro, que gerou algum tipo de crepe no meu sistema, ou o banco está sacaneando essa pessoa. Porque quando o INSS diz, eu vou te pagar no 5º dia útil de cada mês, no 5º dia útil de cada mês está lá o diabo do teu dinheiro. Tá lá, sem nenhum tipo de desconto. Tipo, só pude pagar isso esse mês, tá? Mês que vem eu te pago o resto. Nunca. 13º de aposentado já atrasou? Nunca. 13º de pensionista já atrasou? Nunca. Por quê, pessoal? Porque a União responderá por possíveis déficits causados por inadimplemento de encargos previdenciários. O que isso significa? A União está quebrando, pensa assim. Está havendo um colapso geral no governo. Está quebrando. Quem deixará de receber? Servidor público ou teu vô? Tu deixarás de receber. Os aposentados e os pensionistas não. Porque o cu se voltará ao quê, pessoal? Ao pagamento de encargos previdenciários. Vai ser prioridade pagar aposentado e pensionista. Se esse cofre aqui entrar em colapso, tu botou o cu na reta. Isso é legítimo botar o cu na reta. O Caixa Único se destinará ao pagamento de encargos previdenciários. Foda-se o resto. Param-se obras, servidor público não receberá e vamos cair naquelas regras lá do artigo 175 da tua Constituição. Por lá diz o que, meus amores? Cabeças rolam. Primeiro diminui os CCs, os não estáveis vão embora. E os estáveis também. Tu passarás fome. Teu vô nunca. Então me diz, agora novamente pode me fazer aquela pergunta. Quem tem coragem de botar a mão aqui? Esse cofre é blindado, meus amores. Se der merda aqui, se alguém enfiar o dedo aqui, quem enfiar o dedo aqui, pode enfiar o dedo aqui, mas eu vou enfiar a mão inteira no teu cu.
eu já faço um aporte o quê? A mais para evitar o quê? O colapso. Porque olha como a vida é boa assim. Olha como a vida é boa assim. Na verdade não foge muito da tua vida particular. Se tu pegares assim, agora eu passei, sou analista do INSS. Estou recebendo uma remuneração bruta de 6 mil reais. Dados os descontos, vão ficar uns 4.500 líquido. Como é que eu vou fazer esses 4.500 acontecerem? 3 mil eu vou destinar para pagar minhas contas, para um financiamento do meu carro. 1.500 eu vou gastar com bobagem. Bobagem. Entrar no shopping, comprar roupa, sapato, bolsa. O que tu tá fazendo? 3 mil é pra coisa séria. 1.500 é pra besteira. Só que quando tu te exceder na besteira, o que vai acontecer? Ai. Tu vai estar comprometendo a parte séria da coisa. Daí vai ter o quê? Um mês que tu não vai poder brincar de nada. Vai ser tudo sério. É assim que tu bota o cu na reta. É assim que as pessoas se endividam. Porque gastam com bobagem. Mais do que o previamente combinado. Na União também é assim. Mas só a União financia a Seguridade Social? Só a União faz repasse de tributos para a Seguridade Social? Não, né, pessoal? É integrado. O Estado, o Distrito Federal e os municípios também. Veja como funciona. A União, pessoal, destina verbas para a Seguridade Social, mas também destina verbas aos estados, ao próprio Distrito Federal e município. Isso consta na Lei Orçamentária Anual. Vou jogar um pouco para o cofre da Seguridade Social e vou jogar para o Estado, para o Distrito Federal e para os municípios. Os estados também jogam verbas para os municípios. Aí a ideia é que a gente tem que a hierarquia entre os bichinhos, né? Mas não tem. Não tem, é apenas o que é a repartição tributária. Só que o seguinte, assim como na Lei Orçamentária da União consta esse repasse para a Seguridade Social, estados, Distrito Federal e municípios também o farão. Aí tem uma frase clássica na Constituição que está aí na página 80, ao lado do prefeito Quimby, pessoal. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social não integrarão o que, pessoal? O orçamento da União. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. E o Caixa da Seguridade Social. A União repassa verbas? Sim ou não? Sim. Quando está... Mas as verbas que a União passou são verbas dela? São verbas dela, né? Sim. Ou ela arrecada dos estados para passar, ou ela arrecada do Distrito Federal para passar, ou ela arrecada dos municípios para passar. Não, pessoal. Cada um joga no cofre a sua parte. Então, quando eu digo que as receitas dos estados, Distrito Federal e do município não integram o orçamento da União, é o seguinte, a União dá o dela, ela não vai contar com os outros. Isso é o meu, agora vocês se virem. Não é vaquinha. Cada um dá o seu. A gente não faz vaquinha para a Seguridade Social, cada um dá o seu presente. Existem contribuições incidentes sobre o concurso de prognósticos, ou seja, quando você está fazendo sua fezinha na Mega Sena, você está contribuindo de uma certa forma para a Seguridade Social. Nós vamos estudar, que é uma grana bem alta. Só que quem é que arrecada esses valores, meus amores? Se tu pensa em loterias como Mega Sena, Quina, a Caixa. A Caixa repassa para onde essas contribuições? Para a Receita Federal. E a Receita Federal, né, a Fazenda Nacional, todos os meses repassa o que é para a União. A União, no início do ano, já pode prever quanto ela arrecadará em concursos de prognósticos, pessoal. Porque existe uma média. Quando nós estudarmos isso aqui, vocês vão ficar embasbacados de quanto de dinheiro vai para a Seguridade Social sai de concursos de prognósticos. Muito dinheiro. Não dá para entender por que o SUS é uma bosta. De tanta grana que entra, pessoal. Não dá para entender. Porque é o que eu digo, olha só, num concurso de prognóstico que o prêmio seja de 10 milhões de reais, o governo arrecada 80.
é de 7 a 8 vezes o valor do prêmio. 7 a 8 vezes o valor do prêmio. É a arrecadação do concurso. Então é de 10 milhões, o governo arrecadará 80 milhões. É de 100 milhões, aquela mega sena da virada ainda que tu pode apostar durante um mês. De 100 milhões no mês passado, nesse último mega sena da virada, pessoal, que era 100 milhões o prêmio, a arrecadação daquele concurso, e cada concurso tem o seu número, né? Concurso 737, concurso 5. A arrecadação daquele concurso foi de 1,2 bilhões. Só os velhinhos fazendo fezinha. 1,2 bilhões. Então eu ganhei 1,2 bilhões para te pagar 100 milhões. Mais alguns outros prêmios. Bom, né? E nós vamos estudar que grande parte dessa receita vai para a Seguridade Social. E isso é uma coisa que acontece o quê? Todas as semanas, todos os meses, ou todos os anos, nesse montante, se tu pega a Mega Sena do Grau. Então, como existe uma média, pessoal, de quanto se arrecada nisso, a União já faz o quê? Já tem uma perspectiva. Esse ano eu acho que eu vou arrecadar X bilhões em concursos de prognósticos. E ela já coloca no próprio orçamento lá o quê? Já que eu vou arrecadar X bilhões em concursos de prognósticos, eu posso melhorar o quê? Ampliar o atendimento, melhorar a cobertura de tal coisa, e já coloca na lei orçamentária anual o quê? O aporte, que ela vai dar mês a mês. É uma grana que entra sempre. Nem só em loterias da Caixa, então já para matar agora, nem só em loterias da Caixa Econômica Federal incide concurso de contribuição social, tá? Incide contribuição social sobre apostas em prados de corrida, tá? Hipódromos aí. E incide contribuições sociais em pequenas coisas, como telecena, totobola, trilegal, tudo aquilo que é autorizado e que seja jogo de azar, até mesmo a raspadinha, o bônus da saúde ali, raspou o bônus da saúde, tu tá contribuindo para a Seguridade Social. Então, qual é o passo número 1 aqui que eu te fiz entender, pessoal? Todo mundo contribui para essa merda. Você que financia essa merda, já dizia Capitão Nascimento. Todo mundo. Isso ele não paga o carnê do INSS. O carnê do INSS é uma parte. O carnê do INSS é a parte direta. A parte indireta tá todo mundo fudido. Eis o princípio da solidariedade. Todo mundo se fode junto para, ao final, se foder mais ainda. Porque mesmo que tu não esteja pagando contribuição social alguma, algum tributo tu tá pagando. E a gente sabe muito bem como é que funciona a lógica tributária no Brasil. Embute tudo nos preços. Quando tu tá comprando uma bala chachá, ali na banca de revista, tu tá pagando, tu tá contribuindo para a Seguridade Social. Aí o que a pessoa pensa, né? Nós vamos estudar a partir de agora, pessoal, a diferença de contribuição previdenciária em relação às demais contribuições sociais. Porque, veja, a contribuição social vai financiar a Seguridade Social, mas existem as contribuições tipicamente previdenciárias, que são aquelas que garantem que um trabalhador seja o quê? Vinculado ao INSS. Que são aquelas que incidem sobre o quê? Remuneração. Sobre a tua remuneração enquanto empregado, tem desconto o quê? Que a gente chama previdenciário. Você quer ser segurado do INSS, como vai fazer pagamento como facultativo. Aí eu estou fazendo contribuições diretas para quem? Para o INSS. Ou seja, dentro desse cofre da Seguridade Social existe um compartimento que é uma grana destinada ao quê? Somente previdência. Então, assim, ó, eu já posso te garantir uma coisa, se tu teve uma brilhante ideia. As receitas, as contribuições sociais incidentes sobre receita de concurso de prognóstico não é considerado contribuição previdenciária. Ok. Por que, pessoal, que eu digo isso? Sabe qual foi a ação judicial mais idiota que eu já vi na vida? Um advogado imbecil, porque só pode ter merda na cabeça, um animal desse, resolveu ler a Constituição Federal no artigo 195.
Daí viu. Incide contribuição social. Sobre remunerações de trabalhadores, sobre lucro, faturamento de empresas, sobre importação, sobre receita de concurso de prognóstico. Achou lá uma pessoa, porque sempre tem, né, que faz a coleção. Achou um velho que joga na Mega Sena há 20 anos e guarda os boletos. O que ele quis fazer? Aposentar o velho com boletos de Mega Sena. Dizendo que ele estava contribuindo para o INSS. Não, meu bem. Não, meu amor. Não é assim que as coisas funcionam. Enquanto tu tá pagando esse vale lá no INSS, o máximo que vai fazer é que a pessoa que te atendeu vai botar isso no Facebook, dizendo assim, um idiota esteve aqui hoje no INSS querendo se aposentar com canhotos de Mega Sena. Mas fica muito feio quando tu faz isso na justiça, né? Daí ele entrou na justiça, aí o juiz esculhambou com o cara, e daí já vai parar em tudo quanto é site, né? Teoria geral do tributo. Quantos tributos existem no Brasil? Quantas espécies de tributos existem no Brasil? 5. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, e as contribuições sociais, que também podem cair na tua prova com outro nome, ou parafiscais. Impostos. Natureza do imposto: ser não vinculado, ser receita não vinculada. Com dinheiro de imposto tu faz o que tu quer, o cu é teu, faz com ele o que bem entender. Taxas, pessoal, artigo 78 do Código Tributário Nacional. As taxas são exigidas em razão do exercício do poder de polícia da administração. Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é uma contribuição eminentemente municipal e visa o que, pessoal? A dividir o enriquecimento. Determinado município pavimentou a sua rua e essa pavimentação gerou o que? Aumento do valor do teu imóvel. Você pode se locupletar, pensa agora como tu, como proprietário do imóvel, tu pode te locupletar com uma obra pública. Pense que todo o município, toda a sociedade, todos aqueles cidadãos daquele município estavam pagando aquela obra. Mas quem é que saiu ganhando? Você. Isso é feio. Então existe a contribuição de melhoria. Uma vez detectado que uma obra pública gera um aumento do valor venal de um imóvel, o que o município faz? Cobra do proprietário uma contribuição de melhoria, algo a mais. Como se fosse o que, pessoal? Um agradecimento. Pelo que? Muito obrigado por ter valorizado a minha propriedade. Empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios são de competências exclusivas de quem? Da União. Apenas a União pode instituir empréstimo compulsório, podendo ser essa instituída em caso de calamidade pública, comoção interna ou guerra. Contribuições sociais ou parafiscais. São contribuições com destinação própria. Com destinação própria. Exemplo de contribuição social ou parafiscal. Alguém aqui é engenheiro ou arquiteto? Alguém aqui é contador? Qual é a formação de vocês, hein? Tirando o pessoal do direito, que eu já sei. É que do direito eu não posso usar. Administração. Administração, show. Vocês têm um gigolô? Pessoal da administração? O que é o gigolô, por exemplo? O gigolô é o CREA. Vocês têm gigolô? Vocês pagam gigolô?
Esses conselhos de merda. Esse pagamento que tu faz pro gigolô é uma contribuição social. Mas daí lá tu censo, ou seja, tem uma destinação. Tu paga teu conselho, né, da tua categoria para que haja a melhoria da tua vida. Melhora muito. Eu não posso usar o AB como exemplo, desculpa. Não posso usar o AB como exemplo, porque o AB é qualquer merda. 2. Contribuições para o sistema S. Contribuição para Senai, Senat, Senar. São contribuições sociais lato sensu. Se destinam àquela entidade, que é aquela paraestatal. A ela eu vejo que é trazendo pelo menos algum tipo de benefício para a categoria correspondente. E nós temos a contribuição social estrito sensu, que são as contribuições sociais do artigo 195, que também tem uma destinação específica, qual seja garantir o custeio da Seguridade Social. Algumas vão ter o que, pessoal? Caráter mega específico. Mais do que ingressar no cofre da Seguridade Social, servem para quê? Para financiar a Previdência. Vocês entenderam? Ultra, mega power? Então, toda a contribuição social estrito sensu, artigo 195 da tua Constituição, destina-se ao cofre da Seguridade Social. Mas tem algumas, pessoal, que são mais específicas ainda. Destinam-se à Previdência. Dentro do cofre, mas para encargo previdenciário. Essas que nós vamos estudar agora. Antes, pessoal, quais são os 3 elementos de um tributo? Não existe tributo sem esses 3 elementos. Aê, boa! Fato gerador, base de cálculo e o quê? E alíquota de contribuição. Todo tributo deve ser pago dentro de um prazo. Nós temos o sujeito ativo da relação tributária e o sujeito passivo. O que é que tu sabe de ativos e passivos? Nossa, o pessoal já fica, ai, senhora, o que eu sei de ativo e passivo? Não, isso não existe mais, senhora. Ativo é o que mete, passivo é o que toma, não é? Então, quem é que está pagando o tributo? O passivo ou o ativo? Quem é que está pagando o tributo? O passivo ou o ativo? O passivo, ele que toma. É o passivo que paga. E o ativo é o que arrecada. Vamos lá. Vamos ver se vocês são bons. Lembre-se que fato gerador tem um sinônimo. Pode também ser chamado de hipótese de incidência. O que tu precisa para pagar IPVA? Ai, que bom ter um carro, né? Adoro, eu vou pagar IPVA. Meu sonho é ter um Veloster, eu ainda não tenho, mas já vou pagar o IPVA adiantado. Não vai rolar, pessoal. Fato gerador do IPVA. Possuir propriedade sobre veículo. Base de cálculo. Uma coisa é você ter um Veloster, como é o caso do Edgar Abreu. Outra coisa é ter um Nissan March, caindo aos pedaços, como é o caso da Aline. Quem paga mais imposto? Mas quem paga mais imposto? A Aline ou o Edgar? Claro, quanto maior é o valor do veículo, maior é a base de cálculo. E até mesmo as alíquotas são o quê? Progressivas. Quem paga mais imposto é o Edgar, por isso que eu só ando de carro popular. Pessoal, a incidência da alíquota sobre a base de cálculo é o que gera o valor do tributo, que você recolhe dentro de um prazo. No caso ali nós temos o quê? Os finais de placa. Quem é o sujeito passivo? O proprietário do veículo. Quem é o sujeito ativo? No caso do IPVA, os estados. Simples assim. O que tu precisa pagar IPTU? Possuir um imóvel em área urbana. Então, fato gerador. Eu tenho um imóvel. Base de cálculo. Teu imóvel é na Restinga ou é no Três Figueiras? Tem diferença? Uma senhora diferença, né? O pessoal deve estar olhando assim, o que a professora tá falando? Restinga, Três Figueiras, porque daí pega o EAD. É assim, ó. Novela.
Uma coisa é morar no Leblon, outra coisa é morar na Rocinha. Com certeza quem mora no Leblon vai pagar mais impostos do que quem mora na Rocinha, uma vez que a base de cálculo do IPTU será o quê? Bem maior. E muitas vezes alíquotas progressivas. A aplicação da alíquota sobre a base de cálculo gera o valor do tributo, que você paga dentro de um prazo. Sujeito ativo, município, no caso do IPTU. Sujeito passivo, você que tomou, proprietário do imóvel. Aí vai as pessoas lá no INSS me encher o saco em que sentido? Porque tu vê, eu me aposentei e continuei trabalhando, absurdo tá pagando contribuição previdenciária. Eu nem discuto mais, né? Meu amor, tu tá pagando a contribuição previdenciária por quê? Qual é o fato gerador da contribuição previdenciária? Exercício de atividade remunerada. É compulsória a contribuição para a Previdência Social. Compulsória se você exerce atividade remunerada. Não é compulsório tu pagar IPVA se tu comprar um carro? Não é compulsório tu pagar IPTU se tu comprar uma casa? Não é compulsório tu pagar a contribuição previdenciária se você exercer atividade remunerada? Qual é a diferença? As pessoas ficam o quê? Achando que isso aqui é cu de cachorro, não é? É a mesma coisa do que as demais que tu já tá pagando. Mesma coisa. Não é facultativo pagar isso, é obrigatório. Então, fato gerador, você está exercendo uma atividade remunerada. Qual é a base de cálculo? A tua remuneração. Sobre a tua remuneração, incide uma alíquota, que gera o quê? O valor da tua contribuição, que é repassado, no caso dos empregados, dentro de um prazo pela própria empresa. O sujeito ativo é a Receita Federal hoje em dia. É a Receita Federal que arrecada. O sujeito passivo é tu. Agora, me diz uma coisa. O que tu paga de PVA volta pra ti? De algum jeito ou de outro? Dizem que sim. O que tu paga de imposto volta pra ti de um jeito ou de outro? Dizem que sim. É a ideia do quê? Vai voltar em melhorias no atendimento e no serviço público e a puta que pariu. Não é assim que eles falam? O que tu paga de contribuição previdenciária volta pra ti? Aí é que tá a frustração das pessoas. Volta até o dia que tu te aposenta, né, meu bem? Aí o assunto encerrou. Só que se tu te aposentou e continuou gerando tributo, o problema é teu. Até porque a pessoa que se aposenta e continua trabalhando, ele está ocupando o quê? Um espaço no mercado de trabalho, que poderia ter uma pessoa mais jovem ali, o quê? Ocupando e pagando tributo, feliz da vida.